E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidney Oliveira para mais uma aula de língua portuguesa. Então, vamos lá começar resolvendo os exercícios de verbetes. A gente tem muita coisa aqui ainda para a gente rever, certo? Para a gente dar continuidade. Então, vamos lá. Então, a resolução. Vamos construir um verbete? Juntamente com sua família, escolha um alimento que todos gostem, faça uma pesquisa sobre esse alimento com informações que você e sua família achem relevante e faça um desenho desse alimento. Vamos lá então? Para ficar mais fácil, o prof fez um desenho no Paint aqui de uma lasanha. Olha que linda lasanha. Só de olhar essa lasanha aqui já dá vontade de degustar essa lasanha. Não, né, gente? Tá horroroso esse desenho. O que importa é a intenção, tá? Então vamos lá. A palavra lasanha provém da palavra grega lasanon, que significa pote de quatro. O termo foi depois emprestado pelos romanos como lasanum, para significar pote de cozinhar. Os italianos usaram a palavra para definir o prato onde hoje se sabe era feita a lasanha. Então a lasanha é aquele prato quadrado, pequenininho, certo? Então a gente tem a lasanha naquele pratinho e ela faz uma camadinha, né? Para ela ficar apertadinha ali. Então, o desenho que vocês fez aí, bateram? Sempre tem aqueles que manjam mais, aí tem aqueles que manjam menos, né? Mas aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, até para vocês tirarem um print aí, ó. Ó que legal. Eu e a minha lasanha. Viu só? Então vamos lá, gente. Vamos aos exercícios da nossa aula hoje. O que é intolerância à lactose e o que o IN representa na frente da palavra tolerância? Então, palavras com IN no sentido de negação, spoilers ali. Então, quando a gente tem o IN em língua portuguesa, a gente está sempre colocando uma ideia de negação nessa palavra. Então, por exemplo, nós temos algo que é legal. Quando eu digo que é legal, não é que você olha assim, ah, nossa, que legal, a gente vai lá e faz exato. Não, significa algo é legal. Você pode fazer isso legalmente, ou seja, a lei permite com que você faça isso. Então, você pode fazer as coisas de maneira ilegal, quando a lei não permite que você faz isso. Então, quando eu era criança, só para dar um exemplo para vocês, eu não fiquei gordinho assim à toa, gente. Eu levo muito a sério esse negócio de comer. E eu lembro que minha mãe comprava leite condensado e ela deixava guardado. Ela deixava guardadinho o leite condensado lá e ela falava, não como leite condensado. Eu, não sei de onde, eu achei que ela nunca ia descobrir, eu fazia um furinho que, na lateral da lata, que na minha cabeça ela nunca ia descobrir, eu ia lá e tomava o leite condensado a partir daquele furinho. Logicamente, era ilegal o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Lógico, de noite escorreu o leite condensado pela geladeira inteira, ela descobriu e daí essas coisas que vocês já sabem que mães fazem quando descobrem que a gente fez coisa errada. Mas ela falou, você não é para você comer leite condensado. Eu falei, tá bom. Esse meu tá bom, era verdade ou não? Não. Então eu fui lá e fiz uma coisa ilegal. Ou seja, eu quebrei a regra que me foi posta, certo? Então, nós vamos ter a palavra relevante. Relevante é quando algo é importante. Isso é relevante para a sua vida? Então, você está lá e você... é importante? Mas, por exemplo, um PlayStation 4, ele é relevante para a sua vida? Não, porém a gente gosta bastante dele, certo? Então, é algo irrelevante. Você ter ele ou não ter não muda nada na sua vida, certo? Mais ou menos. E o IN vai vir com essa ideia de legal. Então nós temos o tolerante, a pessoa que tolera algo, e o intolerante à lactose, quando o corpo não aceita a lactose. Então tem algumas pessoas que o estômago não consegue quebrar a enzima, a molécula do leite, aquela enzima do leite, a pessoa não consegue quebrar e aquilo acaba desandando o estômago da pessoa, se é que vocês me entendem. A pessoa acaba tendo um problema ali com isso. Então, a gente tem ali a baixa produção de enzima que digere o açúcar do leite. Esse problema traz dor de barriga e outros incômodos gastrointestinais, E ele vai ter uma ideia de
negação, igual o professor falou. Então vamos lá. Escreva 3 frases utilizando palavras com i e in no sentido de negação. Então vamos lá. O ginasta é invertebrado. Perdão que o professor esqueceu de colocar o ponto final nessas 2 frases aqui. O ginasta é invertebrado. Então, vértebras, certo? Vértebras. Invertebrado é uma negação, é um ser que não tem. Alguns insetos não têm vértebras, eles são invertebrados. Esse i vem dar uma ideia de negação, né? Alguns insetos são invertebrados, igual a gente colocou aqui, e não é uma ideia fazer coisas ilegais. Por quê? Ilegais, perdão. O professor escreveu errado aqui. Por quê? Porque se você fizer coisas ilegais, você pode acabar sendo punido judicialmente, se é que vocês me entendem, certo? E, o que são preposições? E escreva as frases do exercício anterior e circule as preposições na frase. Então vamos lá, pessoal. Preposição. Preposição é uma das 10 classes gramaticais. A preposição, ela serve para ligar os sentidos, ligar os termos de uma oração. Professor, o que é uma oração? Oração é toda a frase que contém pelo menos um verbo. Então, temos frases verbais e frases não verbais. Isso que a gente chama de frase nominal. Então, professor, me diz uma frase sem verbo. Oi, tudo bom? É uma frase com sentido completo. Agora, uma frase com verbo, Oi, tudo bom? Como você está? Ninguém fala desse jeito, eu sei. Mas é só um exemplo, beleza? Então, vamos lá. Então, preposição é a palavra invariável que liga 2 termos da oração, numa relação de subordinação, da onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. O navio veio de São Paulo. Vejam, se eu tirar o D, a frase perde a oração. Leia sem o D aqui, ó. O navio veio São Paulo. Quem vem de algum lugar, Quem vem de onde, certo? Falta essa informação. Então, esse D está ligando São Paulo ao navio veio. Isso é a preposição. Os prisioneiros eram colocados em fila. Os prisioneiros eram colocados fila. Viu que a frase perde o sentido? A preposição também serve para dar sentido à minha oração. Os prisioneiros eram colocados em fila. Em é uma preposição. Por 2 anos ele viveu aqui. Por 2 anos ele viveu aqui. 2 anos ele viveu aqui. Viu que muda o sentido? Então, por 2 anos, o por é uma preposição. Reescreva as frases do exercício anterior e circule as preposições na frase. Então, o professor refez aqui mostrando, preposição de lugar, de São Paulo. Tá mostrando de onde ele veio. Preposição de modo, os prisioneiros eram colocados em fila, eles estavam em fila. E preposição de tempo, por 2 anos, esse por geralmente é o tempo. Por quanto tempo você vai ficar? Você vai por onde? Consegue ver isso, pessoal? Então, E reescreva as palavras a seguir no sentido de negação, utilizando i e in. Então vamos lá ver como é que ficou? Pausa aí, faz o exercício. Beleza, então, pessoal, vamos lá. Feliz, infeliz. Responsável, irresponsável. Visível, invisível. Moral, é imoral, gente. É algo imoral. O professor colocou um N aqui que não existe, tá? Regular, irregular. Certeza, uma incerteza. Um quebrável, um inquebrável. Real é algo irreal. Nessas 2 aqui o professor acabou comendo bola, perdão, até tem esse N aqui. O professor não prestou atenção, perdão, viu só? Até o professor erra, gente. Então aqui é irreal e imoral. Beleza? A gente precisa sempre ter esse cuidado com essas coisas. Vamos então para o nosso exercício de casa? Então, tá aí para a próxima aula. Pausa aí e copia. E
Pessoal, muito obrigado e até a próxima!